Hey, queridos! Estamos aqui para mais um dia de conversa, de bate-papo na nossa série Relacionamento com Deus. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, eu sou a Grazi. Oi pessoal, sou o Guilherme, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da série, né? Segundo vídeo da série. E se você já faz parte dessa família, família Gratidão e Graça, nós te agradecemos, continue aqui conosco. Se você lembrar de alguém, compartilhe esse conteúdo, porque o nosso intuito é levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas e também aprender, porque a gente, quando se reúne para conversar, para trocar experiências no nosso dia a dia, a gente vai trazendo também a palavra. E a palavra também, ela vem a nós também como um prumo santo, sagrado, que nos ajuda, né, a vencer os obstáculos, as intempéries da vida. E nós acreditamos que o relacionamento com Deus é fundamental para que a gente possa não só vencer, mas ter esperança de que Deus tem algo a mais para nós. Algo que a gente hoje não alcança, porque o esplendor é tão grande, é tão lindo que Deus tem, que a nossa visão é limitada. Mas a gente tem que ter fé que o que Ele tem é algo maravilhoso, tremendo, que está separado para nós. Relacionar-se com Deus é contemplar a face dele, é entender um pouco da personalidade dele, de como ele é. E Deus ama esse relacionamento. Ele anseia, a palavra de Deus fala que ele anseia por estar conosco. Tanto que a gente estava meditando na semana passada, no nosso conteúdo anterior, Jesus, né, ele te encontra, ele te transforma, e a gente estava falando como é lindo, como Deus às vezes sabe o que a gente precisa, mas mesmo assim ele pergunta: o que queres tu de mim? O que queres que eu te faça? E até mesmo se você for pegar a história de Adão e Eva, ele sabia o que tinha acontecido, e ele fala: o que aconteceu, Adão? Conta pra mim, que foi numa história de erro. Caim e Abel numa história de erro. Deus quer que a pessoa também confesse o erro. Então a gente entende que ele é relacional. Ele é um pai amoroso. E quem é um pai amoroso que não quer se relacionar com o seu filho, com a sua filha? E a gente está aqui para isso, para aprender mais a nos relacionarmos com ele. E hoje, talvez você esteja aqui pensando assim: ai, uau, mas Jesus me encontra, ele me transforma. Mas é porque vocês não conhecem o meu passado, vocês não conhecem a minha história, vocês não sabem o que eu já fiz ou o que eu já passei. Talvez isso não seja para mim, talvez isso seja para outras pessoas, mas para mim, talvez não. Então, nós estamos aqui hoje para falar para você que o que importa é o que você é e quem você está disposto a ser. Não olhe para o teu passado, para a tua história, entendendo que ela limita você de viver um relacionamento com Deus hoje. Aí você pode falar para a gente assim: ah, mas você não sabe a minha história, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Para Deus isso não importa, porque Ele vai olhar para você hoje. E o importante é quem você é hoje, ou quem você está disposto a ser. Porque ainda que você ainda carregue algumas coisas do seu passado, que você ainda não tenha sido liberto de coisas do teu passado, você quer ser diferente? Você quer mudar a sua vida? É esse o seu desejo? Porque se for, pode ter certeza que Ele está aí com você e que Ele vai te ajudar. Então vamos ouvir essa trajetória aí de um homem de Deus, uma história maravilhosa aí na palavra, um exemplo para nós. Um exemplo maravilhoso aqui que a gente escolheu hoje, uma das passagens bíblicas que eu mais gosto de ler. E a gente não vai ler a passagem, né? Eu acho que a gente vai parafrasear aqui um pouco da história, mas eu queria deixar para vocês aqui lá em Atos 9, que ele fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Todo mundo conhece, né? Paulo, a gente ouve muito falar de Paulo. Então, muito é falado das coisas boas que Paulo fez, mas às vezes a gente não enfatiza tanto essa história dele antes, né? E para quem não sabe, Saulo, antes de se chamar Paulo, ele era um judeu, um grande estudioso
da Torá, do Antigo Testamento, né? Muito influente, estudioso, falava várias línguas diferentes. E quando Jesus veio, provavelmente ele viveu na mesma época de Jesus, mas a Bíblia não relata um momento de encontro ali dos dois. Posteriormente à morte de Jesus e à ascensão dele, os discípulos começaram a desenvolver, né, a pregar o Evangelho de Jesus. E muitos judeus naquela época se levantaram contra. E Saulo foi um dos principais judeus que se levantaram contra, inclusive perseguindo e matando. A gente tem um mártir, o primeiro mártir que a gente chama, que foi Estevão, que foi morto, e a Bíblia relata a participação de Paulo ali também. E ele continuava ali naquele trabalho, mas uma coisa que é importante a gente falar é: ele achava que ele estava servindo a Deus, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, até que um dia ele estava indo para Damasco, uma outra cidade, e ele ouviu uma voz, uma luz grande apareceu para ele, perguntando para ele: Paulo, por que me persegues? E ele ali, né, se prostrou ali de joelho e perguntou: Senhor, quem fala? És tu, Senhor? E Jesus se revela para ele ali falando: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Dura para te recalcitar contra os aguilhões. É como se ele estivesse enfrentando uma força que ele mesmo não conseguisse vencer. Ele estava lutando contra a verdade, lutando contra uma coisa que ele acreditava no primeiro momento que era o certo, mas eu acredito que há algum tempo Jesus já estava falando no coração dele de que o que ele estava fazendo, o testemunho das pessoas que, que ele perseguia, estava falando no coração dele. E ele estava começando a perceber que aquilo que ele estava fazendo era errado. Bom, não vamos aqui entrar no detalhe da história, mas a gente vai ver que se ele se converte verdadeiramente ao cristianismo e se torna um dos apóstolos ali de Jesus, levando a palavra não apenas para aquela localidade ali, mas fazendo viagem missionária, levando ao gentio, levando a povos que não conheciam a Deus, não conheciam a verdadeira palavra. Então, tem tudo a ver com isso que a gente está falando hoje, que ele era um homem altamente improvável. Tanto que no momento logo após a conversão dele, os cristãos não acreditavam. Quem? O Paulo? Ele vai vir aqui? Não queriam recebê-lo. E as pessoas falaram: não, ele se converteu. Então ali também foi uma prova, não só para ele, de mudança de coração, mas para as pessoas que viram tudo que ele fez, ver um homem transformado, né? A gente fala da água para o vinho, e que seguiu Jesus verdadeiramente até a sua morte. É verdade. É uma passagem tão linda. Nós convidamos a vocês a meditar lá em Atos 9, que fala da conversão de Paulo, porque tem tantos detalhes maravilhosos, né? Quando Deus manda Ananias, né, estar com ele, e ele fica temeroso porque já conhecia o passado de Paulo, mas Deus garante para Ananias que ele pode ir. Então é uma história muito linda, gente, muito linda, né? Eu também sou apaixonada por essa parte da Bíblia, e eu te encorajo fortemente a ler e a ver como houve uma transformação na vida de Paulo. E essa passagem é exatamente a mensagem que a gente quer trazer hoje. Não importa para Deus o que passou. O importante para Ele é quem você é hoje, ou quem você deseja ser hoje. Porque se você ainda não conseguiu viver uma vida que você acredita que Deus tem para você, mas você tem um desejo, tem um anseio, acredita. Às vezes as coisas não transformam de um dia para o outro, mas é uma mudança que você tem que ter resiliência. O que é isso? Você tem que todo dia, sem desistir, mesmo assim eu vou ler a Bíblia, não entendo muito bem, eu sou uma pessoa ainda que não tem muito manejo, né, com a palavra de Deus, eu não entendo muito bem, mas mesmo assim eu vou ler, mesmo assim eu vou orar. Eu não sei se Deus está me ouvindo. Às vezes acontece isso, às vezes você pensa assim: eu não sei, eu nunca me relacionei com Deus, como é que é esse relacionamento com Deus? Será que Deus me ouve mesmo? Eu não sei se Deus está me ouvindo não, mas aquele casal falou lá no YouTube que Deus pode se relacionar comigo, então eu vou dar um voto de confiança.
Deixa eu falar com Deus aqui para ver se Ele vai falar comigo, se Ele vai se manifestar na minha vida. E a presença de Deus, às vezes, ela não se manifesta numa voz audível, mas você vai sentir transformação, vai sentir que as coisas que vão acontecendo no teu dia vão ser de acordo com a mensagem que você leu e as coisas vão começar a fazer sentido, se encaixar. Hoje eu li sobre a mulher do fluxo de sangue. Não sei se você conhece essa história. Vamos colocar aí lá agora eu não me lembro exatamente o versículo, mas vamos colocar aí para você. Você pode ler essa passagem que está aparecendo na tua tela aí, que é a história da mulher do fluxo de sangue. E aí você vai depois ouvir uma história, ou acontece com você mesmo, que você precisa de ter fé para vencer um obstáculo. E aí você vai falar assim: uau, aquela mulher do fluxo de sangue já não tinha mais esperança para ela. Ela vivia numa situação em que aos olhos do homem já não tinha mais esperança, mas ela foi lá e acreditou, porque Deus, ele não invade a vida da gente. Ela deu o primeiro passo de tocar na orla do vestido de Jesus, e aí você vai trazer aquilo para tua vida e as coisas vão começar a fazer sentido, e você vai falar assim: eu vou tocar na orla do vestido de Jesus, porque se eu tocar, Ele vai me restaurar, Ele vai restaurar o meu casamento, Ele vai recuperar a vida do meu filho, Ele vai me dar paz nas áreas que eu preciso, Ele vai me curar da depressão. Então, como hoje é possível tocar na orla do vestido de Jesus? Através do nosso relacionamento com Ele. Quando a gente está perto dEle, é um movimento de estar perto, de se relacionar, é que vai nos fazer chegar perto de Jesus. Naquela época, aquela mulher tocou a orla do vestido para ser curado. Hoje a gente pode se relacionar com Ele, que Ele está presente, Ele está aqui nesse momento, para que Ele também traga cura para nossas vidas nas mais diversas áreas, da área emocional, na área física, em todas as áreas. A Bíblia tem muitas histórias aqui que trazem esses testemunhos, né, de verdade, e que a gente aplica na vida de hoje, né? E no tempo dele. Exatamente. No tempo dele, porque não é o nosso tempo. Às vezes a gente não tem paciência, mas Ele não perde o controle, nunca. Não é verdade? Isso aí, muito bom. Um grande abraço para você, que você seja beneficiado dessa mensagem. Nós estamos sendo, e até o próximo conteúdo aí para continuarmos falando sobre relacionamento com Deus. Que Deus nos ajude, nós nos incluímos também. Amém. Nesse pedido, que Deus nos ajude a cada dia mais encontrarmos a verdadeira essência do relacionamento com Ele, porque no final é só isso que importa. Verdade. Um grande abraço, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.